Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja realmente com você, meu querido, minha querida, é o que eu desejo do mais profundo do meu coração. Uma semana realmente abençoada em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, ele que é o leão poderoso, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Bonito isso, não? Jesus, ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Morreu como um cordeiro, sem abrir a boca, levado como um cordeiro levado ao matadouro, ele foi levado ao Monte Calvário e foi imolado pela minha salvação e pela sua. Mas quando ele ressuscitou, ressuscitou vigoroso, poderoso, ele é o Senhor, ressuscitou como um leão. É uma das imagens mais bonitas, uma das comparações mais belas para mim a respeito de Jesus, é justamente esta. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como um leão. E realmente ele é o Cordeiro de Deus e ele é o leão da tribo de Judá, o leão poderoso. Meu amado irmão, minha amada irmã, há um tempo atrás eu já falei sobre isso aqui no programa, mas é sempre bom lembrar porque sempre tem pessoas novas, amigos novos que estão sintonizando a TV Rede Paulista, no nosso programa, a respeito do nome de Deus. Sempre me perguntam, padre, qual é o nome de Deus? É Jesus? É Yeshua? Sim, Yeshua é o nome do Filho de Deus. Yeshua, Jesus. Yeshua em hebraico. Yeshua significa Deus salva. E traduzindo para o português, Jesus. Mas e o nome de Deus? Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, que Deus se revela a Moisés com toda a sua majestade, com a sua glória, revelando o seu nome. Quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que nós perguntamos é qual o nome daquela pessoa, não é verdade? Claro. Você conhece uma pessoa, você pergunta qual é o seu nome? Você quer chamar a pessoa pelo nome. Aliás, você deve chamar a pessoa pelo nome. Chamar pelo nome significa amizade, intimidade, conhecimento. Então, quando falamos com Deus, nós devemos chamá-lo também pelo nome. Deus é um título, o Senhor é um título. Deus recebe muitos títulos, grandiosos, belíssimos, não resta a menor dúvida. Mas Deus tem um nome. E quando falarmos com Ele, nós devemos chamá-lo pelo nome. Deus, aliás, Ele quer ser chamado pelo nome dEle. Ele mesmo diz, no capítulo 3, no versículo 15, esse é meu nome para sempre e é assim que me chamarão de geração em geração. Então, é vontade de Deus, é desejo de Deus que ele seja conhecido, que o nome dele seja conhecido, seja honrado, respeitado, adorado, invocado. Mas qual é o nome de Deus? Foi a pergunta que Moisés fez. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, ali no pé do monte Horebe. Quando ele viu a sarça que queimava e não se consumia, ele foi atraído pelo fogo santo. Era uma teofania, era uma manifestação de Deus, era Deus que estava com toda a sua glória naquela sarça, no meio do fogo. E ele sobe e Deus fala com ele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus fala, Moisés, Moshe em hebraico, Moshe, volta para o Egito, liberta o meu povo. E Moshe questiona Deus, mas os israelitas, imagina, depois de 430 anos de escravidão no Egito, os israelitas que vão querer saber o seu nome. Qual é o seu nome? E Deus se revela assim em Êxodo 3,14. Ele diz, eu sou Yahvé. Eu sou aquele que sou. A palavra Yahvé, o nome de Deus é Yahvé. Yahvé significa eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus não foi, Deus não será. Deus é eterno. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Porque Deus é o Senhor do tempo e Ele está fora do tempo. Deus é atemporal. Yahvé é o nome de Deus. E ele diz, esse é meu nome para sempre e é assim que me chamarão de geração em geração. Yahvé, que significa eu sou o que sou. Agora, traduzindo Yahvé para a nossa língua, nós podemos chamar a Deus de Javé ou Jeová. Javé ou Jeová. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, conhecendo o nome de Deus agora, quando você orar a Deus, fale com Deus, chamando-o pelo nome, porque ele mesmo diz, esse é meu nome para sempre, não muda. E é assim que me chamarão de geração em geração. Yahvé, Javé,
ou Jeová. Quando falar com Deus, chame-o pelo nome, invoque este nome, porque o nome de Deus é poderoso. O nome de Deus tem poder, poder infinito, poder tremendo, extraordinário. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, na sua oração, na sua intimidade com o Senhor, no seu dia a dia, chame a Deus, com respeito, é claro. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não podemos brincar com o nome de Deus. Não podemos, por exemplo, contar piadas com o nome de Deus, invocando o nome de Deus. Devemos respeitar, amar, adorar, invocar este nome poderoso, Yahvé, Yahvé, o Deus dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande Javé, o grande Jeová. Como você sabe o nome de Deus, chame-o pelo nome. Ele ficará feliz e com certeza você também será muito feliz. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, de volta aqui na Rede Paulista. Vamos lá para o Evangelho do dia. Quero lembrar que esse Evangelho, ele é um Evangelho muito profundo e nos ensina muito. Vamos aprender muito com esse Evangelho. Está em São Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Acompanhe também na sua Bíblia. São Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. Era possesso de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre de tua doença. Impôs-lhes as mãos e, no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava em dia de sábado, disse ao povo: São 6 dias em que se deve trabalhar. Vim depois desses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que Jesus realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Irmão, irmã, esse evangelho, ele é muito inspirador e ele nos ensina muito. Por quê? Porque a doença, ela pode ter um problema, pode ser a raiz espiritual, maligna, como pode ser causa do pecado. A doença pode vir para uma pessoa por causa do pecado ou por causa de um ataque satânico, de um ataque de Satanás, de um trabalho de Satanás. Vejam hoje, aqui no Evangelho, claramente que esta doença desta mulher, a raiz da doença era espiritual maligna. Maligna. Jesus ensinava em dia de sábado numa sinagoga. Jesus era rabi. Ele era rabino. Hoje é rabino. Rabi, mestre. Rabi significa mestre. Jesus era rabi, era mestre. E ele estava ensinando em dia de sábado numa sinagoga, que era o dia sagrado dos judeus. É o dia sagrado dos judeus. Para nós cristãos, o domingo suplantou o sábado, porque é o dia da ressurreição. Uma mulher estava ali na sinagoga há 18 anos, toda encurvada, irmãos, 18 anos. Imaginemos o sofrimento daquela mulher. Imaginemos o sofrimento daquela mulher, 18 anos, as dores atrozes que aquela mulher sofria. E diz a palavra de Deus que ela não podia se endireitar, erguer-se. Ao vê-la, Jesus disse: Estás livre de tua doença. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus fez o milagre em dia de sábado. E Jesus diz: Hipócritas, vocês não fazem o bem no sábado ao boi ou ao jumento, que
não leva para beber água na manjedoura? Ou se o boi ou o jumento cai num poço, vocês não vão livrar, não vão salvar aquele animal, mesmo em dia de sábado? E Jesus diz, esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Olha o que Jesus diz, esta filha de Abraão, que Satanás há 18 anos paralisava. Então, a doença daquela mulher era obra de Satanás, sim. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso, mas é o nosso Mestre Jesus quem nos ensina que sim, não digo que todas as doenças, mas há doença sim que é obra de Satanás, não é obra de Deus. Deus não manda doença para ninguém, Deus é Pai. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas machucaduras, e no sangue dele, no sacrifício dele, nós temos salvação, nós temos cura, nós temos libertação. Jesus jamais deixou de curar alguém. Ele sempre curou a todos. Por quê? Ele veio para curar, para restaurar. A vontade de Deus é que seus filhos estejam curados, restaurados. E esta doença desta mulher, o que mantinha essa mulher encurvada há 18 anos, irmãos. Olha o sofrimento, 18 anos. Multipliquem 18 vezes 365 dias do ano. Que sofrimento terrível. Era obra de Satanás. Por isso que Jesus repreendeu e Satanás teve que deixar aquela mulher e o milagre aconteceu. Então, nós temos aqui claramente, e o Senhor nos ensina claramente, que há doença, que sim, a doença, a raiz da doença é uma obra satânica. Por isso que devemos entrar em oração, no combate da oração, no jejum, para o Senhor revelar se aquela doença que está em você, se aquela doença que apareceu em você ou em alguém, é ou não obra de Satanás. Se for obra de Satanás, invoca o nome de Jesus, que pelo poder do nome de Jesus, a doença tem que ir embora, Satanás tem que ceder, porque Jesus é o Senhor, Ele é o leão de Judá. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.